מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל. Então, na Bíblia, nós encontramos várias armas espirituais para vencer esses maus espíritos. E hoje eu vou vos apresentar 8. A primeira arma é a oração, a segunda é o jejum, a terceira é o louvor, a quarta é a palavra de Deus. A Bíblia é uma arma espiritual. A quinta é humilhar-se perante a Deus. A sexta arma é a autoridade que tem o nome de Jesus. A sétima arma é o sangue de Jesus Cristo, o poder que tem o sangue de Jesus. E a oitava arma espiritual é o sacrifício a Deus. Quando estamos angustiados, estamos tristes, estamos agoniados, também pode ser uma batalha espiritual, pode ser uma aflição. E às vezes quando estamos com dúvida para fazer certa coisa que Deus quer, também é uma batalha espiritual. Vamos orar. E desse segredo de Jesus, ora 3 vezes, a mesma oração. A arma espiritual é o jejum. O jejum é priorizar, é o ato de priorizar a Deus, privando-se de alguma coisa que nós gostamos, privar o nosso corpo, a nossa alma, de alguma coisa que gostamos muito. É privar-se, por exemplo, de comer durante dias ou durante horas, é privar-se de beber, por exemplo, durante horas, beber água no caso, é privar-se de entrar nas redes sociais durante um tempo, é privar-se de assistir televisão durante um tempo, entre outras privações. Nós estamos a alimentar o Espírito, e o Espírito é a parte que comunica com o Espírito Santo. E assim a nossa fé aumenta. O jejum torna a nossa fé maior. Por isso é que lá em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus disse para os discípulos: vocês não conseguiram expulsar estes demônios porque eles só se expulsam com jejum e oração. Com jejum e oração. E porque vocês não tinham fé suficiente. Para terem fé suficiente, vocês tinham que estar em jejum. O jejum torna a nossa fé maior. Sabem que tem sujidade que às vezes limpando só com um pano úmido com água sai, mas tem outras sujidades que é necessário não só água, mas omo, sabão, lexívia. Então é o mesmo que dizer que tem certas batalhas espirituais, não são só oração, mas é necessário também o jejum, louvor, uma outra grande arma espiritual, o louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Deus opera maravilhas de forma terrível em louvores. Isso está em Êxodo capítulo 15, versículo 11. Vê que o significado da tribo de Judá, que é a tribo que nasceu, que veio no Senhor Jesus Cristo, é louvor. Judá significa louvor, louvar a Deus. Então, louvar a Deus é oferecer música para Ele, é adorar Ele, é bendizer o seu nome, o seu caráter, é honrar a Deus através de instrumentos musicais. Então, o louvor é algo que agrada a Deus. Sabem aqueles filmes que a gente vê os protagonistas a vencerem certa batalha e a combinarem com uma certa música no fundo que dá mais ênfase à sua ação, à sua atuação. Esses filmes imitaram aquilo que está já escrito na Bíblia, imitaram o que Deus faz quando há louvor. E vos digo mais,
a maior parte das vezes que os servos de Deus louvaram, foi o próprio Deus a vir vencer por eles, a vir pelejar por eles na batalha espiritual. E não mandou um anjo, não deu ordens, foi ele próprio a pelejar para o seu povo. Que uma batalha espiritual que se venceu com louvor, que foi na época do rei Josafá, e que ele estava para enfrentar os filhos de Amon e os filhos de Moabe, mas o seu exército era inferior. Então Josafá orou e a resposta de Deus foi: louvam. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Falando da Bíblia, dizer que o Deus que criou o homem disse que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Deus disse que o homem não vai só depender da comida física, mas também vai depender da minha palavra. Para nos mantermos vivos, nós precisamos da palavra de Deus. E não existe outro livro na terra que contém todas as palavras que Deus deu para o homem, a não ser a Bíblia. A Bíblia é a palavra que Deus deu ao homem. Portanto, precisamos ler e conhecer a palavra de Deus para vencermos as batalhas espirituais. Vê que a palavra de Deus é tão poderosa que Ele criou o mundo com a sua palavra. Ele disse: haja luz. Ele disse: mar, produza peixe. Ele disse: terra, produza árvores. E produziram, e assim se fez. Então a palavra de Deus é poderosa. Não existe outra palavra mais poderosa do que a palavra do próprio Deus. Jesus Cristo disse que as suas palavras são espírito e são vida. Portanto, a palavra de Deus dá um espírito, que é o Espírito Santo, e dá vida para aqueles que a ouvem, para aqueles que recebem. Então, como vencer a batalha espiritual com a Bíblia, com a palavra de Deus? Muito simples, dizendo: está escrito. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia. Para vencer a batalha espiritual, você precisa conhecer as promessas que Deus tem na Bíblia para ti. Existem promessas outras maiores do que as outras. Então, tenha pleno conhecimento da Bíblia para você vencer as batalhas espirituais através da palavra de Deus. Por isso, o Senhor disse lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6: meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo perece, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Em suma, se tiveres conhecimento, você não vai ser destruído. Qual conhecimento? Das promessas de Deus, da palavra de Deus, que tem todo o poder. A capacidade de se humilhar em Deus. Quando nos humilhamos em Deus, nós estamos a reconhecer que não somos ninguém perante Ele e que precisamos da graça dEle para estarmos firmes. Precisamos do poder dEle, da misericórdia dEle, da bondade dEle para estarmos firmes. A Bíblia traz para nós vários tipos, várias formas de se humilhar. Eu vou apresentar para vocês algumas. Ajoelhar-se em oração, prostrar-se em terra, de joelho, em oração, pedindo alguma coisa a Deus, é uma forma de se humilhar perante a Deus. Outra forma também de se humilhar é o hábito que os israelitas têm de, por exemplo, rasgar as vestes e vestir panos de saco e jogar cinza na cabeça, mostrando que
Senhor, eu preciso de Ti, eu sou miserável, eu preciso de Ti, meu Pai, eu serei miserável se o Senhor não me acudir, eu não sou nada. Então, os israelitas e todos aqueles que conhecem bem a palavra de Deus usam muito essa forma de se humilhar, apesar que tudo começa do coração, que é a partir do nosso interior, que a gente deve estar arrependido, o coração deve estar contrito para ir no físico, no exterior, que é vestir panos de saco. A autoridade que tem o nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus Cristo. Toda oração que nós fizemos a Deus, agora devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome tem poder acima de todo nome. O próprio Jesus Cristo é quem diz que esse nome tem poder acima de todo nome. Tem poder acima de tudo que se chama. Acima da doença, acima dos demônios, acima dos maus espíritos, das amarrações, das dificuldades, acima de tudo que tem nome, esse nome tem poder. Portanto, a autoridade que tem o nome de Jesus é a capacidade de nos unir a Deus e fazer todo o joelho se dobrar perante o seu nome. Este é o poder que tem o nome de Jesus nas batalhas espirituais. É você dizer que tudo se dobra no nome de Jesus. Eu não falo em meu nome, eu não falo em nome de Maria, eu não falo do nome de Pedro, do apóstolo João, eu não falo em nome do anjo Gabriel, não. Eu falo em nome de Jesus Cristo. É essa autoridade que tem o nome de Jesus. Não faça nenhuma oração sem incluir o nome de Jesus. Aqui os discípulos oraram pedindo a Deus que o Senhor fizesse maravilhas através do nome de Jesus. E Deus confirmou através do Espírito Santo, porque o lugar moveu-se, o lugar onde estavam reunidos moveu-se e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar no nome de Jesus com muita ousadia. Se você quer ter autoridade sobre determinada situação na tua vida, usa o nome de Jesus. E se você também quer que Deus ouça a tua oração, não fala em teu nome, não fala em nome do anjo, não fala em nome de Maria, mas fala em nome de Jesus Cristo. Ele é que tem poder, Ele é quem foi digno de ter esse nome acima de todos os nomes, de ter esse nome acima de todos os nomes. Portanto, essa é a autoridade do nome de Jesus, a capacidade de nos ligar a Deus e também a capacidade de fazer todas as outras coisas se ajoelharem. Os demônios se ajoelham, as pragas se ajoelham, as tentações se ajoelham, as doenças se ajoelham para dar retirada, para ser expulsa. Porque é o poder do sangue de Jesus Cristo. Em Levítico 17:11, Deus determinou que é o sangue que vai tirar o pecado da nossa alma. Qual é o poder do sangue de Jesus? O sangue de Jesus tem o poder de nos limpar, nos purificar do nosso pecado. Se a gente não tiver limpo, não tiver purificado, nós damos legalidade aos demônios entrarem na nossa vida. Se não tivermos limpo nem purificado, damos legalidade para a doença entrar na nossa vida, para as dificuldades do inferno entrarem na nossa vida. Mas o sangue de Jesus nos purifica. Eu quero partilhar com vocês uma história que eu presenciei de alguém que foi entregue ao reino do mal desde criança. Essa pessoa adoecia bastante, sonhava mal e tinha uma vida muito atormentada. E quando ia para a igreja manifestava muito. E claro, os pastores expulsavam o demônio dela, os maus espíritos em nome de Jesus.
mas esses maus espíritos saíam, mas regressavam. Ou seja, frequentemente ela manifestava na igreja. Mas o Espírito Santo deu um propósito para um certo irmão, essa pessoa na igreja, esse irmão que tem o Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, de durante uma semana eles consagrarem um pão, um sumo de uva e tomarem a ceia juntamente com essa irmã que tinha os maus espíritos. E eles foram fazendo isso durante uma semana, oravam, consagravam, apresentavam a Deus o pão e o sumo de uva, o corpo, o sangue de Jesus, e faziam esse propósito juntamente com oração. E no sexto, sétimo dia deste propósito, a irmã acabou por ser liberta. Ela própria teve um sonho em que os maus espíritos a perseguiam, mas de repente elas esconderam-se no hospital. Jesus Cristo apareceu para ela em forma de um médico com um certificado na mão, dizendo nos demônios que ela já não vos pertence, ela agora me pertence. E assim, ela sendo liberta desses maus espíritos, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela para preparar o templo, para poder o Espírito Santo habitarem nela. Hoje, essa irmã em Cristo Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo. Ela recebeu, meses depois, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o sangue de Jesus purificou a vida dela. A fé no sangue de Jesus, que para nós é simbolizado, é representado com o sumo de uva, o sacrifício. Eu quero começar por dar 3 situações para sacrificar. A primeira situação é, em caso do problema manter-se, a batalha espiritual manter-se, mesmo depois de você ter usado todas aquelas outras armas espirituais, mas ainda assim a batalha espiritual mantém-se, então prepara-se para sacrificar. A segunda, quando queres honrar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Ele por alguma coisa, isso é necessário mesmo, porque Deus vai ver o quão teu coração é bom, quão teu coração lhe considera. E a terceira, Deus, quando queres tirar do coração aquilo que tem ocupado o espaço principal de Jesus no teu coração, o espaço de Deus, o espaço do Espírito Santo. Quando você quer tirar, às vezes, alguma riqueza, alguma coisa que está no coração e por causa disso o Espírito Santo não desce na tua vida, então é melhor você dizer que o sacrifício é uma oferta, né, muito valiosa. Então é o ato de oferecer algo de muito valor para nós, mas oferecer aonde? Para a obra de Deus aqui na terra, ou para os mais necessitados. Ou vais oferecer para a obra de Deus aqui na terra, ou vais oferecer para os mais necessitados. A obra de Deus, Reino de Deus, a obra de Deus na terra está nas igrejas. Então, sacrificar é para a obra de Deus, para uma casa de Deus, para uma igreja. Ou também para aqueles que são os mais necessitados, porque a Bíblia diz que no Salmo 41, quem atende o pobre, o Senhor livrará. Então, é, por exemplo, oferecer carro, oferecer casa, oferecer dinheiro, metal precioso. Já aconteceu oferecer um filho para servir a Deus desde criança, para servir na igreja. Então, isso é considerado sacrifício, é uma atitude que demonstra honra, que demonstra que você necessita mais que Deus, acuda a tua situação muito mais do que o valor que tem essas coisas na tua vida.
Deus nunca aceitou sacrifícios humanos, sempre aceitou sacrifícios de animais, mas o único sacrifício humano foi dele próprio, nas vestes de Jesus Cristo. A própria Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 41, dai antes esmolas do que tiveres, e eis que tudo vos será limpo. Dai esmola daquilo que você tem. Jesus Cristo disse isso. Ou seja, primeiro, para Deus aceitar o teu sacrifício, você precisa estar quebrantado, estar mesmo arrependido. Um coração arrependido é aquele que tem noção da gravidade que fez e que precisa do perdão de Deus, que determina não voltar a fazer. Eles falam da história de Crônicas também, fala também da história do rei Asa. O rei Asa era alguém que, quando não tinha nada, tudo orava para Deus. E Deus lhe respondia. Mas quando Deus lhe abençoou, ele começou a fazer o dinheiro de seu Deus. Uma certa guerra se levantou contra ele, o povo se levantou contra ele, ele já não orou para Deus. O que ele foi fazer? Foi pegar no seu dinheiro e pagar nos sírios, para os sírios virem pelejar a guerra dele. Deus ficou triste com o rei Asa, ficou chateado com o rei Asa. O rei Asa ficou tão cegado nos bens que quando ficou enfermo, doente, ele não orou. Pegou no seu dinheiro, foi pagar os melhores médicos. Deus mais uma vez ficou triste com o rei Asa, porque o dinheiro começou a ser Deus dele. E vê que esse rei Asa morreu de enfermidade, dessa mesma enfermidade, porque ele não olhou para Deus, mas olhou para aqueles que não são maiores que Deus. Olhou para o dinheiro. O conselho que eu dou a uma mãe, a um pai que está aqui a me ouvir, faça esse desafio contigo mesmo. Se tens filhos dos 12 aos 18 anos, dá um negócio para ele, por mais simples que seja, mesmo em frente à sua casa, não sei, algum negócio para ele. Tudo para quê? Para que ele comece já a plantar a sua vida em Deus. E para que no momento que ele mais precisar, Deus venha segurar a mão dele. Então dá um negócio para ele, e esses lucros do negócio, para que ele comece já fielmente levar esses lucros para a casa de Deus. Para ele levar fielmente todos os lucros, independentemente de qual igreja, mas desde que seja uma igreja que abre a Bíblia, a palavra de Deus, desde que seja uma igreja que ore ao Deus que criou os céus e a terra. Vá para lá e leve esses lucros para a casa de Deus, desse teu filho, e você vai ver que ele não vai se desviar, o mal não vai lhe vencer, o mundo não vai lhe vencer, e você vai se agradar daquilo que teu filho vai se tornar. Vê o que está escrito em Provérbios 3, capítulo 9, versículo 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honrar a Deus por teus bens traz bênção.